Para Deus, queridos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso Deus, eterno, justo, poderoso, digno de honra, de glória e de toda exaltação. Quero dar aqui um bom dia e a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que nos acompanham por intermédio dessa live, tá certo? Que Deus assim nos abençoe. Que o Senhor possa nos guiar em adoração a Ele, em confiança nele, em esperança nele, porque Ele é a nossa esperança, tá certo? Eu quero convidar você para que nós possamos estar orando, buscando o Senhor por meio da oração, porque a oração tem poder. Saiba disso. A oração tem poder e é um meio eficaz que nós temos de nos relacionarmos com o nosso Deus, que é tão maravilhoso para cada um de nós. Já peço para você, compartilhe essa live, para que pessoas possam acompanhar, esta palavra, este momento de esperança. Não deixe de compartilhar não, compartilhe essa live e abençoe pessoas, abençoe os seus amigos, tá certo? Abençoe a sua família por meio da palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Ore comigo nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor criou para mim e para você. Pai, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Queremos te adorar, Senhor, nesse momento, porque sabemos que só o Senhor é Deus. E o Senhor é socorro presente na hora da angústia e da tribulação, ó Deus. O Senhor é quem gera alegria aos nossos corações, Pai. E nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo e poderoso nome, Deus. Visite cada lar, meu Pai, nesse momento. Visite cada pessoa, Senhor. Ó, querido e eterno Deus, faça um milagre, Pai, na vida daqueles que estão necessitando, Senhor. Nesse momento, Pai, de um milagre, de um socorro teu, Senhor. Visite famílias, visite os lares, ó Deus. E que a tua palavra possa ser palavra de encorajamento, palavra de esperança, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, meu Pai. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador bendito. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você que me acompanha por meio dessa live, compartilha para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá certo? E vamos adorar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Rei, Ele é merecedor da nossa adoração, Ele é digno. Cantemos assim: digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, Deus. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Não é verdade, é verdade, né? Não há outro igual ao nosso Deus. Cante assim: digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual
eterno, justo, poderoso, digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Quero mandar aqui um abraço para todos os queridos irmãos e amigos que estão acompanhando essa live. Esse é o momento da palavra de esperança. Então Deus, que Ele possa gerar esperança ao seu coração, que o Senhor possa abençoar a sua vida e a vida de todos aqueles que você tem se empenhado em abençoar, tá certo? Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, queridos, deve ser inabalável, né? A nossa fé, independente das circunstâncias, a nossa fé deve ser uma fé viva, uma fé ativa, não uma fé semântica, uma fé apática, mas uma fé ativa, uma fé que nos faz ser impulsionado a servir com alegria ao Senhor. Precisamos ser inabaláveis, precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa guiar as nossas vidas, os nossos pensamentos, a nossa conduta, tá certo? E você vai ver que Deus vai cada vez mais te alimentar com a fé que transcende o existencial. Essa fé que nós precisamos ter, a fé que transcende o visível, o existencial, o palpável, a lógica. Porque quem tem fé, meu irmão, é alguém fora da lógica. Tá certo? É alguém que transcende as situações, as impossibilidades por causa de quê? Da sua fé em Deus. E o Senhor é aquele que se move quando nós exercemos a nossa fé nele. Por isso nós vamos cantar um cântico que tem por nome Inabalável. Cante comigo. Inabalável é minha fé, sim, com Cristo tudo eu enfrentarei. Com Cristo sim, toda angústia, tribulação vencerei, vencerei pelo poder da tua mão. Nada pode me abalar, cante. Nada pode me abalar, nada pode me parar. Sou firmado nas promessas do teu reino, vou habitar para sempre ao teu lado. Estarei, ó meu Senhor, viverei a eternidade pelo teu imenso amor. Você viverá a eternidade com o Senhor pelo amor, pelo poder de Deus, porque você não vai deixar que nada pare você. Você não vai estagnar, porque Deus vai te fortalecer. É o Senhor quem nos ajuda e certamente Ele está conosco para nos conduzir. Vamos cantar de novo, inabalável? Inabalável é a minha fé, cante. Inabalável é minha fé, sim, com Cristo, sim, com Cristo tudo eu enfrentei. Toda angústia, tribulação, cante. Toda angústia, tribulação vencerei, vencerei pelo poder da tua mão, Deus. Nada pode me abalar, nada pode me abalar, nada pode me parar. Sou firmado nas promessas do teu reino, vou habitar para sempre ao teu lado. Estarei, ó meu Senhor, viverei a eternidade pelo teu imenso amor. Nada pode me abalar, nada pode me abalar, porque a minha fé me diz que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por isso quero dizer para você nessa manhã, não desista dos seus sonhos, continue crendo, continue esperando na palavra do Senhor, porque Ele certamente lhe dará vitória. Ele é quem vai te dar vitória em nome de Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é poderoso para cumprir. Vamos cantar mais um cântico. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida.
Fique atento, porque Deus irá falar com você nessa manhã, tá certo? Em nome de Jesus, por meio dos louvores, por meio da sua palavra. Há momentos nas nossas vidas, queridos, que nós perdemos o entusiasmo. Sim, porque somos seres emotivos. E muitas vezes o entusiasmo está lá embaixo, está ali no nível, quase que no nível morto. Isso é natural. Mas como eu sempre costumo dizer, o que não é natural é eu e você que possuímos o Espírito Santo nos conformar com qualquer situação que queira tirar a nossa alegria e o nosso entusiasmo. Não é natural. Mas o natural, o normal é que nós esperemos sempre no Senhor. Sempre, sempre. O natural é que nós esperemos sempre no Senhor, que Ele possa renovar a nossa vida, que Ele possa fazer coisas novas todos os dias, como diz assim a sua palavra. Então, se firma cada vez mais, espere em Deus, porque por mais que você passe por tempos difíceis, o Senhor irá te renovar, o Senhor irá te fortalecer por meio de um louvor. Deus irá falar com você. Por meio da ministração da palavra, Deus irá falar com você. Por meio da criação, Deus irá falar com você. Deus irá te fortalecer. Por isso eu digo, não desanime, não desista. Continue a caminhada, esperando tão somente no Senhor. Vamos cantar mais um cântico. Os planos foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aquieta o teu coração, que Deus vai restituir toda a alegria, todo o entusiasmo que havia no seu coração. E se há esse entusiasmo e essa alegria, o Senhor estará multiplicando para a glória sua. Aleluias. Os sonhos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E os planos que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas.
A restituição, muitas vezes, queridos, é da esperança, da alegria, do entusiasmo, né? E Deus é poderoso para restituir verdadeiramente todas essas coisas, né? Que no passar, né? No desenvolver da caminhada, muitas vezes a gente vai perdendo esse entusiasmo, mas Deus é poderoso para nos fazer mais que vencedores. Olha, Elias chegou a um período da sua vida, do seu ministério, que ele disse a Deus: Deus, eu quero parar por aqui mesmo, Senhor, eu quero morrer. Foi isso que disse Elias, né? Em determinado momento da sua caminhada. Mas, a saber, todavia, Deus o fortaleceu e o fez caminhar mais uma vez. Fortaleceu aquele homem. Então, por mais que você chegue a um momento que você diga: Senhor, eu já não estou mais tão entusiasmado, tão fortalecido, eu quero ficar aqui nesse meu cantinho quieto. Agora, o importante é que você não faça nada que possa prejudicar você, nem as pessoas que estão ao seu redor, tá certo? Espere tão somente em Deus, fica no teu cantinho quieto, porque uma hora o Senhor virá sobre as águas para te fortalecer, para te animar, para te encorajar, tá certo, meu querido? Eu tenho uma palavra de Deus aqui para as nossas vidas e gostaria de compartilhar essa palavra com você, tá certo? Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho que, segundo nos escreveu São Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Lucas 24, 13. Abra a sua Bíblia e iremos refletir aqui na palavra de Deus. Peço já a você mais uma vez que possa compartilhar essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de esperança, tá certo? Lucas capítulo de número 24, verso 13, tem por epígrafe os discípulos a caminho de Emaús. E diz assim o texto: naquele mesmo dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que está preocupando vocês, que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão do povo, e como os principais sacerdotes e autoridades do povo, né, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito o que constava em toda a Escritura.
Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declina o sol. E entrou Jesus para estar com eles. Eu li do versículo 13 até o versículo de número 28, para a gente ter um pouco da compreensão, né? Entendermos o contexto do que estava acontecendo aqui. Pois bem, queridos, o texto vai nos falar, né, de dois discípulos do Senhor que estavam a caminho dessa aldeia chamada Emaús, e como o próprio texto diz, estavam a 18 estádios, né? No início você vai ver o texto dizendo: naquele dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, que significava 18 quilômetros de Jerusalém estava essa aldeia chamada Emaús. Aqui o acontecimento da morte de Jesus, né? E os discípulos, e a Bíblia vai falar de dois desses, eles estavam deixando Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém com medo, porque eles eram discípulos, porque a represária também, tanto dos judeus religiosos, como do Império Romano, estavam perseguindo todo aquele que se denominavam discípulos de Jesus. E esses estavam em fuga. Nesse momento, eles estavam aqui em fuga e iam pelo caminho para essa aldeia, enquanto o próprio Jesus se aproximou deles e conversando com eles, mas eles não estavam reconhecendo que era Jesus. Naquele momento, os dois iam chorosos, né? A Bíblia vai dizer que eles estavam impedidos de ver Jesus e chorando e tristes, porque a tristeza, né, ela causa esse tipo de angústia, esse tipo de desespero, né? A tristeza, no caso deles, porque tinham perdido o seu grande mestre, que era Jesus Cristo, aquele que lhes tinha prometido que ele ressuscitaria, mas por falta da confiança na palavra de Jesus, eles iam fugindo, eles estavam em fuga. Ou seja, também em rota de colisão com a vontade de Deus. Porque nesse texto aqui nós podemos aprender que o homem, muitas vezes, ele anda em rota de colisão com Deus. E isso é perigoso, isso é danoso. Mas bendito seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo de Nazaré para abrir os olhos daqueles que andam em rota de colisão com Deus, fugindo dos propósitos de Deus. Nós podemos aprender lições preciosas por meio desse texto aqui. Nós iremos falar disso, eu irei falar disso nessa manhã, né? Porque aqui os seus dois discípulos, alguém que estiveram com Jesus, realmente, né, sentaram para tomar as ceias com Jesus, para fazer as suas refeições com Jesus, alguém que estava próximo de Jesus, ouvindo Jesus. Mesmo assim, no momento mais difícil da sua vida, não conseguiram colocar em Jesus. Não conseguiram colocar em prática, esperar a promessa de Jesus. Não conseguiram ver que Jesus estava com eles. E é isso que nós queremos falar nessa manhã. O que é que nos impede de vislumbrar, de enxergar a Jesus e as suas promessas? A Bíblia diz, queridos, que aqui os olhos dele estavam como que impedindo de enxergar Jesus que estava perto dele. A minha oração nessa manhã, para mim e para a sua vida, é que nós consigamos enxergar Jesus que está perto de nós. Que nós tenhamos sensibilidade espiritual para ver que o Senhor não nos desamparou, para enxergar que o Senhor está com a mão estendida para nós. Basta só que nós exerçamos a nossa fé nele. O que é que nos impede de enxergar que Jesus está caminhando ao nosso lado, que Jesus está perto de nós? A primeira coisa que nós podemos ver aqui, queridos, é a distância. A distância de Deus
impede que o homem enxergue que Deus está lhe ajudando, que Deus está cuidando da sua vida, que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto mais o homem se distanciar de Deus e dos seus propósitos, ele vai perdendo a capacidade de vislumbrar que Deus está conosco, que Jesus está perto de nós. Qual é o antídoto para isso? É nós não perdermos essa perspectiva, essa esperança que Jesus está ao nosso lado todos os dias, porque é a promessa dele. Ou não? Ou que fala o texto de Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, não é isso que Jesus termina dizendo? E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que precisamos, é a isso que precisamos nos apegar. A órbita da nossa vida deve girar em torno dessa perspectiva, de que Jesus está perto de nós, de que Jesus nos ama, de que Deus está zelando das nossas vidas. Por mais que as circunstâncias, ou a aparência, né, física, não diga que isso está acontecendo. Está acontecendo. Porque a nossa fé, como comecei essa fala dizendo para você, a nossa fé, ela transcende o visível, o palpável, o contemplável. A nossa fé deve transcender estas coisas. Mas, queridos, muitos, infelizmente, não consegue vislumbrar, não consegue enxergar, não consegue identificar que Deus é um Deus presente. Deus é um Deus presente e Ele é o nosso maior presente. Jesus foi dado por mim e por você como o maior presente e Ele está conosco. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero lhe encorajar, eu quero tentar... Eu quero lhe dizer, a palavra de Deus quer lhe dizer que Jesus está com você. Jesus está. Aquieta-te, aquieta-te, não deixa que o barulho, né, dos dias de hoje, o disse-me-disse, a falta de perspectiva, tire a sua confiança de que Jesus está com você. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi preciso que houvesse uma intervenção pessoal de Jesus aqui, para que esses dois discípulos fossem abertos os seus olhos. Porque o próprio Jesus estava perto dele, mas eles não estavam conseguindo perceber que Jesus estava com ele. O que era que estava impedindo deles perceber que Jesus estava com ele? A distância. A distância. Ei! Meu querido, minha querida, não se distancie de Deus. Procure aproximar-se de Deus. Como, irmão? Como é que eu posso me aproximar de Deus? Mantendo a sua vida devocional. O que é que significa isso? Não deixe de buscar o Senhor por meio da palavra, por meio da oração, por meio do cultuar. Estamos vivendo um tempo difícil, tempo de pandemia, mas as coisas já estão se estabilizando. Deus já está trabalhando. As coisas estão se estabilizando. Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, de ir para a igreja. Todas essas condutas, ou esses hábitos, melhor dizendo, vai fazer com que você se aproxime de Deus. E você se aproximando de Deus, você vai conseguir perceber que a presença do Senhor está com você. Você vai perceber que Deus está trabalhando em teu favor. Mas a distância, queridos, é terrível, a distância é danosa, é prejudicial à nossa vida espiritual. Deus é um Deus que está perto, mas muitas vezes nós é que nos distanciamos do Senhor por essa incapacidade de vislumbrar que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, aproxime-se dele. Não se distancie de Deus, não, nem daquilo que edifica a sua vida, não. A Bíblia vai dizer, naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de Emaús, a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. O que é que Jesus estava dizendo? Fiquem em Jerusalém. Jerusalém significa paz.
É um paradoxo essa citação, porque aqui eles iam se distanciando geograficamente, mas muitos se distanciam de Deus espiritualmente. Ora, lógico, se Jesus pediu que eles ficassem em Jerusalém e eles estavam fugindo para outra aldeia chamada Emaús, logicamente eles estavam se distanciando do propósito de Deus, tanto como espiritualmente, tanto geograficamente como espiritualmente. Nas duas geografias, tanto a espiritual como a geografia territorial, eles estavam distantes do projeto de Deus. E eu aprendo duas coisas com isso, por meio dessa palavra. Sabe quais? Que nós precisamos verdadeiramente estar no lugar que Deus deseja que nós estejamos, geograficamente falando. E também, nós devemos estar onde Deus nos colocou, porque ali há um propósito espiritual para as nossas vidas. Não nos equivoquemos, porque há um propósito de Deus para as nossas vidas. O que é que nos impede de ver Jesus? Assim como esses discípulos estavam impedidos de ver o Senhor. Primeiro, a distância. Eles estavam se distanciando do propósito de Deus, que era ficar em Jerusalém. Jerusalém, querido, significa paz. Então todo aquele que anda dentro do propósito de Deus vai desfrutar da paz que excede todo o entendimento, amém? Você irá desfrutar da paz que excede todo o entendimento, porque você conseguiu assimilar, você tem sensibilidade que o Senhor está trabalhando, por mais que as circunstâncias digam que não. Você tem fé, você tem confiança e continuará crendo que o Senhor, assim como Jó disse, que o Senhor vive e por fim se levantará em seu favor, para trabalhar, para concluir aquilo que tanto você tem sonhado e esperado em Deus. Não se distancie. A primeira lição que nós podemos aprender por meio desse texto. Perceba que Jesus está perto de você. Perceba que Jesus está trabalhando na tua família. Você que tem orado pela sua família, pela convenção dos seus. E quanto mais você ora, mais os cabas ficam endemoniados, encapetados. É porque a palavra de Deus tem mexido com eles. Deus está trabalhando. Por mais que as circunstâncias digam que não, Deus está trabalhando na vida da sua família, do seu filho, da tua filha, do teu marido. Ei, calma. Deus está trabalhando. Não perca Jesus de vista. Ele está trabalhando. Não deixe que as superficialidades tire a visão espiritual que Jesus quer te dar, que Ele está trabalhando, que Ele está perto de você. Essa é a primeira lição que eu gostaria de aplicar. Não perca Jesus de vista. Não deixe que as coisas visíveis e superficiais tirem a visão de Deus da sua vida. Não permita. Continue crendo, continue esperando, porque sabe, a palavra de Jesus é fiel e justa para se cumprir na minha e na sua vida. A distância. O que é que nos impede de ver Jesus? A distância. Todo homem que está distante do propósito de Deus, da vontade de Deus, ele vai perdendo essa capacidade de ver Jesus, de ver as maravilhas de Deus. Por isso eu estou lhe aplicando nas nossas vidas. Não perca a perspectiva, não perca Jesus de vista, Ele está perto de você. Basta só clamar. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, né? Outra coisa, queridos, que nos impede de ver Jesus que está andando ao nosso lado. Jesus está ao nosso lado. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. E eu quero dizer uma coisa, Ele não perdeu o controle de nada. O mundo pode se tornar caótico, frenético, desesperado. Há um séquito de desesperados lá fora, mas a esperança que eu e você precisamos ter é aqui nessa palavra. É nessa palavra de esperança. Olha que palavra maravilhosa. É aqui que nós nos alimentamos. Para que nós nos alimentamos? Para que nós vislumbramos as obras de Jesus e a sua presença que está conosco? Para nós falarmos para aquele séquito, para aquela multidão de desesperados que há esperança. Há esperança para aquele que está se perdendo. Há esperança para o enfermo. Há esperança para aquele que está sem nenhuma perspectiva de vida. Há esperança. Mas para isso é preciso que nós
nos sensibilizemos para ouvir a voz de Deus e aprender que Jesus está conosco. Jesus está do nosso lado. Jesus está na tua casa. Ele está salvando a tua família. Ele está salvando os teus. Quando se levantarem contra você, saiba que a palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo número 5, verso 11 e 12, diz: bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. O inimigo não está satisfeito e ele vai tentar nos afrontar, mas tenha calma que Deus está segurando na tua mão. Ele vai te ajudar a enfrentar essas adversidades e vai te dar a vitória, sem você sem você verbalizar algo que vai prejudicar as pessoas, nem fazer algo contra ela que possa ser danoso às suas vidas. Mas quando você espera em Deus, quando você confia no Senhor, Deus lhe dará vitória. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós podemos ver aqui, os discípulos não estavam reconhecendo Jesus. Por quê? Porque, como já disse, todo homem que está fora do propósito de Deus, longe da vontade do Senhor, ele não consegue ver que Jesus, que Deus está ao seu lado. Deus está ao lado de todos. Agora, é preciso que haja um impulsionamento do Espírito Santo nos nossos corações e para que nós possamos clamar pelo Senhor que está ao nosso lado. Amém? Então, outra coisa, queridos, que nós podemos ver aqui que estava impedindo de ver Jesus. O que é que nos impede de ver Jesus? Primeiro, eu lhe disse que é a distância. Segundo, eu lhe digo que é o desespero. O desespero impede de que a gente enxergue que Deus está ao nosso lado, que Deus está trabalhando. Isso é cientificamente comprovado, psicologicamente comprovado, que quando a pessoa é acometida por uma tensão grande, emocionalmente falando, ela perde a capacidade de pensar, de raciocinar. Por isso muitos se metem nas piores situações. Por quê? Porque na hora que deveriam ter controle emocional, domínio próprio, que é isso que a Bíblia fala, se desesperam, se desestabilizam. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos desestabilizados, não. Deus não nos sermos descontrolados, não, porque a palavra é quem nos controla. É o nosso manual. Como é que eu devo funcionar bem? Como posso funcionar bem na minha alma, no meu espírito e no meu corpo? A Bíblia ensina. Então, muitas vezes, nós somos impedidos de enxergar as coisas de Deus por causa do nosso desespero, por causa da ansiedade que muitas vezes nos leva a tomar decisões equívocas, precipitadas, errôneas. Peça direção a Deus, fala com Deus, nada de desespero. Creia na palavra do Senhor que está trabalhando em teu favor. O salmista no Salmo 46 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lamentações de Jeremias 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que pode gerar esperança no meu coração. Não deixe, sabe, que o desespero, a desestabilidade, a desesperança habite o teu coração, não, mas que pensamentos possam brotar, pensamentos de esperança, de renovo, de consciência de que Deus está com você, Deus está trabalhando ao teu favor, Ele está trabalhando. O desespero, queridos, é terrível. A falta de confiança, porque junto é um pacote. O desespero traz a falta de confiança, de esperança, de fé, de perspectiva positivas. E tudo isso estava acontecendo na vida desses discípulos. Estava acontecendo na vida deles. Muitas vezes tentam essas mesmas perspectivas tomar conta das nossas vidas, as pessimistas. E nós não podemos deixar que ela adentre na nossa mente, nem tampouco no nosso coração. Mas na nossa mente deve estar: quero trazer à minha mente aquilo que pode gerar esperança, e no meu coração a fé em Cristo.
que Ele está comigo, Ele está ao meu lado. Que Deus abra os nossos olhos. Que Jesus possa nos abençoar por intermédio dessa palavra. Não se desesperes. O texto vai dizer: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Eu sei, queridos, porque eu já vivi situações difíceis e certamente ainda viverei. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o desespero nunca tomou de conta do meu coração, até o dia de hoje. E eu oro a Deus que nunca tome de conta do meu coração o desespero, mas que a confiança possa ser substituída. Aliás, o desespero possa ser substituído pela confiança. Confia no Senhor. Teve uma situação, vou contar aqui a nível de testemunho. Teve uma situação que aconteceu comigo, eu já contei isso, talvez na igreja, alguns já saibam, mas eu quero falar aqui de novo, né, porque tem a ver com essa palavra e é para edificar as nossas vidas. Num momento muito difícil da minha vida, né, que eu poderia ter me desesperado, eu esperei no Senhor. Né, uma situação que aconteceu com um filho meu, e alguém chegou para dar uma notícia muito ruim. E eu disse: Deus, eu confio no Senhor, eu preciso esperar em Deus, eu não posso me desesperar, porque se eu me desesperar, meu Pai, eu vou me desestabilizar emocionalmente, eu vou prejudicar a minha família, eu vou atrapalhar mais ainda a situação, eu vou fazer com que as pessoas sofram mais ainda. Então, Senhor, eu resolvo esperar na Tua palavra, eu não vou me desesperar, porque muitas vezes é o desespero que é determinante para que nós não consigamos vislumbrar, desfrutar das maravilhas de Deus. Aquieta o teu coração. Nesses momentos, aquieta o teu coração e apega-te à palavra do Senhor. E eu apeguei, no mesmo momento que eu recebi a notícia, eu lembrei-me de um texto. Ainda hoje está fresquinho na minha mente. O texto de Isaías, capítulo de número 26, verso 3. Eu digo: Senhor, eu vou entrar em desespero ou eu preciso confiar na Tua palavra? O que é que o desespero vai trazer para mim? O que é que a desesperança vai trazer para mim? Nada. Não vai trazer nada na tua vida o desespero. Nada. Por isso, não se desespere, mas espere no Senhor, em quem pode te ajudar, em quem pode te socorrer. O texto é esse de Isaías 23:6, que eu memorizei até hoje. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele em ti confia. É esse o texto. Receba essa palavra. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele em ti confia. Deus vai conservar a tua casa em paz. No momento de angústias que passamos na vida, isso é natural na vida, nada de desespero, mas de esperança na palavra. Não chute o pau da barraca, não chute o balde, calma, porque a palavra de Deus é poderosa para se cumprir na tua vida. E eu naquele momento fiquei lúcido, né? Cônscio de que o Senhor poderia me ajudar, porque a sua palavra é fiel e verdadeira para se cumprir nas nossas vidas quando nós confiamos nele. Não permita, mais uma vez vou lhe dizer, não permita que as adversidades, as impossibilidades, humanamente falando, tirem a sua fé, a sua visão, a sua convicção de que Deus é com você, de que Deus te ama, de que Deus está trabalhando em teu favor. Muitas dessas coisas impedem de que nós enxerguemos Cristo que está ao nosso lado. Ei, lado. Você que talvez esteja dizendo: oh Deus, mas meu Deus, o Senhor me esqueceu. Meu Deus, o Senhor não está vendo essa situação. Deus não está alheio à sua situação, à sua dor, à sua lágrima, ao seu choro. Deus não está alheio, Ele está cuidando de você. Calma, Ele está vindo. O milagre está vindo. Calma. Então, queridos, o texto vai falar sobre alguém que andou com Jesus. Alguém que andou com o Senhor, alguém que comungou do pão com o Senhor, que teve olhando tete a tete, olho no olho com o Senhor, mesmo assim passou por esse momento de tristeza, de desespero,
de distanciamento do Senhor, mas eu quero dizer que bendito seja o nome de Jesus, porque, presta atenção, aquele que está distante, ele chama para perto. Deus está te chamando para perto dele. Dependendo de quem esteja acompanhando essa live, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, independente de quem esteja acompanhando essa live, Deus está te chamando para perto dele. Deus está te chamando para perto. Jesus está te chamando para perto. Como assim, irmão? Para perto? Para conhecer Ele por meio da sua palavra. Conheça a palavra de Jesus, conheça a esperança, conheça o manual da vida, que é a Bíblia. A Bíblia é o manual da vida. E todo ser humano deve basear-se por ela, porque ela nos diz como viver bem, como funcionar bem, como agradar ao Senhor. Ei, Deus está te chamando para perto. Leia a Bíblia. Converse com alguém que pode edificar a sua vida, que pode ter bons conselhos para você. É assim que Deus te chama para perto. Há um Senhor Todo-Poderoso que quer ver você bem. Talvez você esteja até dizendo: ah, Deus, irmão, você não conhece a minha vida. Eu estou tão distante do Senhor. Eu estou tão distante de Deus. O meu pensamento, as minhas atitudes estão me levando, a minha desobediência estão me levando para longe de Deus. Não importa, querido. O importante é que você está ouvindo essa palavra hoje, que Jesus quer ver você bem. Jesus foi buscar você, assim como foi buscar esses 2 discípulos, Ele está buscando você também. Ele está te chamando para perto também, independente da distância que você esteja dele. Porque Ele te ama, porque Ele quer ver você bem, porque Ele quer abraçar você e a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. E um convite fez toda a diferença na vida desses discípulos. Eles não estavam reconhecendo Jesus, estava perto deles. Jesus: rapaz, o que é que vocês estão? O que é isso, mano? Por que o choro? Por que a lágrima? Por que a angústia? Levantem-se, bora, vamos caminhar comigo. E eles não estavam conhecendo o Senhor, mas que Deus possa abrir os seus olhos e os meus também. Um convite fez toda a diferença. Eu gostaria de encerrar essa singela homilia, exegética, com esse convite, que deve ser o mesmo, que deve ser feito. Jesus disse: eu vou passar na frente de vocês, porque vocês não estão conversando coisa com coisa, vocês não creram na minha palavra. Eu estou parafraseando porque ele não disse isso, mas ele disse: olha, eu vou passar adiante, eu vou passar na frente. Mas um convite fez toda a diferença. E eu quero ler esse convite. Diz no versículo 28: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles quem? Os discípulos, o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aí a Bíblia vai dizer que abriu os olhos deles. E Jesus fez uma oração ali no partir do pão, e eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Sabe qual é o convite? O convite é para que eu e você digamos: Senhor, fica comigo, Senhor. Não me desampare, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não deixe a minha família, Senhor. Não deixe o meu casamento, meu Pai. Os 2 discípulos convidaram o Senhor para entrar na casa dele. Isso vai fazer toda a diferença. Independente da distância que você esteja de Deus, do nível, do grau de desespero que você esteja vivendo, ou da tristeza que você possa estar enfrentando. O convite que você deve fazer ao Senhor é: Senhor, entra na minha casa, Pai. Fica conosco. E a Bíblia diz que no partir do pão, Jesus abriu os seus olhos. Jesus vai abrir os teus olhos. Convida Ele para entrar na tua casa. E nós vamos cantar isso. Convida o Senhor para entrar na tua casa, e você vai ver que o milagre do vislumbre das coisas de Deus, das maravilhas e da ação de Deus estão com você, estão na sua vida. Ele não te abandonou.
Ele está te buscando, Ele está te convidando. Como um Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Chame Deus e chama a sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga isso ao Senhor. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Assim como esses discípulos, por mais que estivessem desesperados, angustiados, distantes, eles convidaram o Senhor para estar com eles. Convida o Senhor para estar com você na sua casa. Eu preciso de ti, meu Pai. Eu sou pequeno demais, Deus. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Muitas vezes, Senhor, é as feridas, meu Pai. Muitas vezes é a falta de perdão, Senhor, que impede, Senhor, de te enxergar e se quebrantar na tua presença, Deus. Oh, meu Pai, vai curando, Senhor, o que precisa de cura. Vai libertando o que precisa de libertação, Senhor. Entra nessa casa, entra nessa família, meu Pai, transforma, Senhor. Transforma os corações, Deus, transforma os corações. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Há pessoas que estão precisando desse milagre, Deus. Entra em cada lar, em cada mente, meu Pai. Mexe com a estrutura por meio dessa palavra, Senhor, porque o Senhor ama a todos. O Senhor quer bem, meu Pai. O Senhor quer ver bem a todos. Oh Deus, mas que haja, Pai, esse convite. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Que você possa convidar o Senhor Jesus para estar com você na tua casa, na tua vida e mexer com a tua estrutura. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aqui ao término dessa live, né, nesse dia tão especial. Que o Senhor abençoe você, em nome de Jesus. Deixa eu só citar aqui as pessoas que estão acompanhando a live. Lourdes, conosco aqui, Deusimar. Eita, Deusimar Jonas, Deus abençoe, meu querido. Aparecida Barbosa, Cícero Romero. Eita, quanta gente linda. Muita gente aqui, né? Valdirene, Maria Helena, Adriana Carla, Natália, coisa boa, Cíntia, Williane Kelly, a minha esposa, e Rafaela. Quanta gente maravilhosa. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, dependente da distância, da angústia, ou do desespero, ou até mesmo da tristeza que você possa estar envolvido. Diga assim: Jesus, entra na minha casa e você vai ver que Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai trazer alegria para o teu coração. Se porventura houver pessoas que nessa live desejam caminhar com Cristo, entregar a sua vida para o Senhor, você vai fazer o seu comentário aí dizendo: irmão, eu decido andar com o Senhor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor, porque sem Ele a minha vida não faz sentido algum. Você pode entregar a sua vida para Jesus aí mesmo onde você está, tá certo?
em nome de Jesus. Eu estarei orando aqui e Deus irá confirmar essa oração aí no seu coração, para que assim a gente possa caminhar junto, né? No propósito e na vontade de Deus. Vamos orar? Encerrando. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Te agradecer e louvar, Senhor, a Ti e a Ti somente. Te adoramos e bendizemos a Ti, meu Deus. Sem Ti nós não somos nada, mas contigo iremos além, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra, que certamente falou aos nossos corações e que por meio dela nós, ó Deus, recobrimos a nossa esperança, meu Pai. Retomemos a nossa caminhada, Senhor, e confirmemos a nossa esperança e confiança em Ti, Senhor. Visite cada um, cada lar, cada família. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor, fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa te alcançar. Glória a Deus. Tchau.